Boa tarde, obrigado por terem vindo. Eu vou só fazer... Um dia vou gravar, porque é mais fácil. Portanto, a repetição, vou agradecer à FNAC, a colaboração que sempre teve com as editoras que eu dirigi, agradecer aos membros do júri, mais uma vez, terem-se disponibilizado, e agradecer aos concorrentes, a estes e a todos os outros que enviaram textos, por continuarem a acreditar que a escrita é uma forma de vida. Já é o quarto ano em 12, não é? 12. Já o prémio FNAC, primeiro Teorema, depois Teodolito, mas só uma questão de nomes, que acontece este prémio. Dizia eu 4 anos porque me referia aos últimos anos em que é dirigido aos contos, a contos. Inicialmente eram romances que eram premiados, um só, não é? Mas a certa altura pensou-se dar ênfase ao conto, até porque talvez pela existência de vários prémios literários, ainda que com características diferentes deste, não é? Mas em que se multiplicam esses prémios e são mais dirigidos exatamente ao romance, ao texto mais longo, não é? Que tem características próprias, com certeza. E a ideia de avançar para os contos, penso que foi uma ideia feliz da FNAC, porque parece que isto, eu costumo dizer isto nestas sessões, espero não me estar a repetir muito, mas de facto os contos, por uma razão qualquer que não sei se os editores explicarão, mas até agora as explicações são um bocadinho frágeis, não é tão divulgado ou tão facilmente publicável. Ora, acontece que o conto não é propriamente uma escrita de alguém que tem preguiça de escrever comprido, não é? O conto tem regras próprias de contenção, de intenção, de aproximação, e há pessoas que, enquanto contistas, são formidáveis, e quando avançam para a escrita de outras formas literárias, não têm o mesmo resultado. Assim como o inverso, não é? Nem todas as pessoas que têm um fôlego, aquilo que se chama fôlego de romancista, terão fôlego de cronistas, de contistas. A crónica ainda é outra coisa, não é? Mas, de facto, isso, e o que é que isso também proporciona? Proporciona que, anualmente, se possa dar visibilidade a mais pessoas do que propriamente uma que seria o lógico para um romance, não é? E é assim, resulta este apanhado de cinco textos que, como sabem, passou por um processo de votação pública em que eram 9, mas que anteriormente até esses 9 houve muitos mais, cerca de 700, ou passaram os 700, que precisaram de ser selecionados, não é? E muita coisa ficou pelo caminho, de muito boa também qualidade. De qualquer modo, temos então aqui, este ano, 5 textos que são, de facto, de uma qualidade literária extraordinária. Eu penso que o Walter irá debruçar-se mais detidamente sobre cada um deles, mas de qualquer dos modos eu gostaria também aqui de fazer uma pequena abordagem, uma abordagem rápida a cada um deles, porque outra coisa que eu também costumo dizer é que nesta apreciação que nós fazemos, e penso que estou a falar pelos 3, mas penso que corresponde também à orientação que dão a estas escolhas, que todos damos a estas escolhas, não passa obrigatoriamente por aderirmos absolutamente aos textos que nos são apresentados, ou seja, há aqui uma tentativa de distanciamento e de procura de qualidade.
independentemente de gosto, que é outra coisa ainda. Ou seja, podemos estar perante uma escrita que não é propriamente aquela que nós mais admiramos em termos afetivos, emocionais, de aproximação, de reconhecimento, mas em que há uma qualidade superior literária. E é isso também que nos preocupa, não é? Daí também tentarmos dar uma diversidade tanto nos anos anteriores como neste ano, percebermos que existem aqui aproximações diversas literárias que podem ser do gosto generalizado, não é? As pessoas podem aderir a todas elas ou podem aderir mais a umas do que outras. Não é a nossa preocupação que haja uma linha de continuidade, antes pelo contrário, que haja uma diversidade dentro desta possibilidade de 5 textos, não é? E é de facto isso que penso que aqui conseguimos encontrar. O resultado final é esse. Quando começamos vou começar pela ordem alfabética dos nomes, não é? Que é como exatamente se apresentam os textos. Quando lemos Alexandre Monteiro e Bobby Peru, aliás, já agora, outra coisa que eu gostaria de sinalizar e que me parece que é comum, ainda que, com certeza, repensado por cada um deles e de formas perfeitamente diversificadas, nota-se perfeitamente que há aqui uma intensidade de leituras, uma intensidade de relação com outras áreas artísticas, o cinema, a música, as artes plásticas não se sente tanto, mas estão lá, enfim, a própria literatura. Ou seja, estamos perante textos numa consistência que indicia a consistência dos próprios autores. E acho que isso é muito agradável, exatamente, para um tipo de concurso como este, de concurso, como é que podemos chamar? Não é prémio, é de iniciativa como esta, não é? Relativamente então ao Alexandre Monteiro, da Bobby Peru, é interessante verificar que um território que nos é estranho, ainda que muito próximo, por questões humanas e por questões históricas, que é Timor, é aqui exatamente o centro a centralidade da trama que se pretende rapidamente enquadrar. Mas não Timor do tempo da nossa presença imperial, nem o Timor já posterior da sua independência, mas sim o Timor no momento da relação com em 87 com as eleições que determinaram 90% de votos pela submissão à Indonésia, e depois pelas movimentações que houve militares e não militares e de revolta, em que também estiveram presentes portugueses. E, portanto, é num ambiente desumanizado, de guerra, que nós entramos nesta curta história, em que de facto nos é dada uma ambiência, não propriamente o lado imediato da guerra, mas da percepção da guerra e do ambiente que se vive e do ambiente hostil e da própria natureza hostil em que uma determinada personagem se movimenta, e depois o que isso pode criar em termos da própria existência humana. No segundo conto, André Rocha, que é o AVC, o acidente vascular cerebral, estranhamos pela forma como o texto se nos apresenta escrito. Até pela intervenção de alguns elementos gráficos, ou até mesmo de pontuação que
porque não é comum ser usada daquela maneira, e com pequenos, uma espécie de subtítulos, mas que vamos percebendo que vão entremeando ou vão alternando com a ideia de viagem, porque de facto o que aqui acontece é o percurso de alguém que vai sendo interpretado pela memória de uma determinada relação e chegamos a um momento final em que quase percebemos que há ali que há uma associação entre o AVC, ou seja, em que uma pessoa, quando é acometida de AVC, tem uma perda rápida das funções neurológicas, não é? E, portanto, é exatamente esse corte com a realidade e, no caso, a relação amorosa que é determinante e que se constitui como uma espécie de recusa da existência. Há uma frase que eu acho interessante a certa altura, porque vem na sequência, claro, de uma descrição, mas que termina de uma forma que nos dá alguma... nos transmite exatamente a ideia de um sofrimento qualquer que não se consegue traduzir. No auge da dor, puxa o couro ao cabelo e a barba à cara em choro. É uma frase simples, não é? Em que há aqui uma troca, uma expressão maior da dor, mas que me parece simples, mas ao mesmo tempo bastante marcante. Depois o Carlos Caeiro, com a vida de José, estávamos a falar, falei no espaço, não é? Território Timor, este não se percebe muito bem, eventualmente é por aqui, por Lisboa, e agora vamos para Moura, que é ali no Baixo Alentejo, ou mais propriamente para Marleja, ou perto dela. E aqui já o tom de escrita é bastante diferente dos anteriores. Nos anteriores havia uma certa agressividade, aqui nas próprias personagens, aqui a agressividade parece que é exterior às próprias personagens, porque tem que ver com o tempo, também um tempo antigo, nosso, do tempo da Segunda Guerra Mundial, e há a transposição de uma personagem até ao presente, entre ser filho, portanto, ter pai, e depois ter filhos. E isto tudo é contado por uma pessoa exterior a este núcleo familiar, de avô, pai, filho, ou filho, pai, avô, como quisermos entender, mas que às vezes parece misturar-se com as próprias personagens de que fala. E aqui, esta tal paisagem, que não é só territorial, é uma paisagem também de pobreza, de sofrimento, de uma relação de pessoas que trabalham com animais, no campo, mas com animais, e portanto, é também um mergulho na nossa realidade que muitas vezes esquecemos e que julgamos que é muito longínqua, mas ainda agora tem as suas marcas. A Lara Magalhães apresenta Terminal, que é uma história, é um episódio, por exemplo, outra aproximação diferente. Ela fala numa noite, no tempo de uma noite, e tem algo de Hitchcock ou de Patricia Highsmith, ou seja, retrata uma determinada situação que tem um resultado final contrário ao que inicialmente era previsível, ou julgaríamos previsível, e portanto há uma sucessão de um acontecimento contínuo, simples, mas suficientemente enquadrado e alimentado, e que depois tem um desenlace, o tal desenlace surpreendente,
a certa altura relativamente previsível, mas tudo muito bem enquadrado e de facto é outra forma também, num espaço, num tempo, num texto relativamente curto, conseguir transmitir um conjunto de indicadores e de mensagens. Por fim, Vasco Sousa. Eu acho que este talvez seja, não estou a querer desprestigiar nenhum dos outros, mas lá está, se calhar aqui entra um bocadinho também a minha aproximação às coisas, não é? Considero que este é talvez o mais abrangente dos textos que aqui aparecem, porque obriga talvez a uma leitura excepcionalmente atenta, e se calhar diz muito do que somos nós, não apenas enquanto portugueses, mas enquanto europeus, e o que é a história europeia. Acho que não queria também estar nem tão pouco a influenciar, nem tão pouco a contar o que é que seja, não é? Mas vejo aqui a Alemanha como centro do poder europeu, que o é a partir do momento que há a reunificação. Aliás, mas isto tudo cheio de imensas mensagens. A Lilith, como nós sabemos, da figura bíblica e mais até associada ao judaísmo, é uma figura que transmite, que venenosa, não é? Muitas vezes chega-se a confundir com a serpente que ofereceu a maçã a Eva, portanto é alguém que, se por um lado também sabemos que o que a serpente oferece a Eva é a maçã, ou seja, o símbolo da sabedoria, ela também pode ter depois também um lado perverso, e é talvez esse lado perverso que o Vasco aqui nos anuncia. Há esta figura que é uma figura que se maltrata fisicamente, porque se deixa engordar, não tem formas, e estranhamente é física no sentido de cientista. A física é a área de trabalho dela, e tem uma tese de contração do universo que tenta aos poucos desenvolver. Não sabemos bem o que isso seja, ou melhor, percebemos que não é propriamente a contração objetiva do universo, mas a contração desta Europa, ou deste sítio onde nós vivemos, de uma maneira tão sofrida nestes nossos dias, não é? Mas não queria avançar muito mais, mas só sinalizar exatamente este aspecto que me parece muito importante. Por isso é que eu estou a dar destaque, porque é algo que está muito próximo de nós e é um olhar muito crítico da percepção de uma determinada realidade, sem haver aqui nenhumas ideias racistas ou contra, não é? Propriamente. É a percepção de uma realidade, de uma sensação, de uma impressão e um olhar sobre o que nos rodeia. Nada objetivo, não está lá nada assim escrito diretamente, não é? Temos que ver todos os finais que lá nos são dados, as datas, o ela estar ligado a uma determinada área do conhecimento, a forma como ela se relaciona com o próprio corpo, como se relaciona com as pessoas, tudo isso, não é? Portanto, são estes sinais todos que nos são dados e depois nós podemos construir em volta disso esta ideia que me parece muito bem trabalhada, muito bem apresentada, muito concisa, muito madura, de um olhar que nós às vezes precisamos de ter sobre as realidades que nos apresentam de uma forma muito, às vezes, básica, não é? E se calhar as coisas são mais fundas do que isso,
e de facto às vezes precisávamos de refletir mais aprofundadamente sobre as consequências de determinadas coisas, determinados pensamentos, determinadas formas de ver a vida. Pronto, era isto que eu gostava de dizer. Gostaria de dizer mais coisas, mas de qualquer das formas queria dar os parabéns aos destacados deste ano e aos belíssimos textos que aqui estão. Tive imenso prazer em lê-los, em saber que tinham sido estes dos 9, todos eles eram bons, mas agora até lendo outra vez, porque né, isto passa algum tempo entre as várias fases do prémio, não é? E lendo agora outra vez com alguma distância, já não tanto como quem escolhe, mas já como quem lê, como leitor, não é? Apercebi-me de uma série de coisas que me fazem sentir ainda mais agradada destes textos escolhidos este ano. Muito obrigada. Eu não vou falar muito, até porque eu acho que a Doris fez uma abordagem muito límpida do que são estes textos, ou do que estes textos, ou da forma como podemos efetivamente ler estes textos. Então eu vou optar por dizer uma coisa. De facto é um prazer enorme nós podermos participar ou estar incluídos nesta iniciativa que tem que ver com descobrir gente, de alguma forma, com mostrar gente que escreve. E este já é o 4º ano em que os moldes são estes, os do conto, e eu devo admitir que a minha expectativa tem sempre que ver com estar à espera que as pessoas que nós vamos referenciando ou que vão ficando referenciadas nos anos anteriores, ficar à espera delas, ficar à espera dos livros delas, que elas de alguma forma levem a literatura a sério. Eu este ano gostava de dizer que de facto há aqui gente que tem de levar a literatura a sério, porque isto, enfim, nós concertamos pouco as nossas opiniões, no sentido em que cada um mantém as suas leituras de uma forma muito pessoal, faz as suas leituras de uma forma muito pessoal, e por isso falo eventualmente sobretudo por mim. Mas eu quase sugeria que o regulamento tivesse uma nova cláusula, que é: se esta gente não levar a literatura a sério no futuro, não aparecer com livros, devia ser espancada, porque eu acho que há aqui gente que eu queria muito, por isso é que eu estou com este discurso, há aqui gente que de facto vai ter de levar isto a sério, porque eu desta vez vou ficar a vigiar de perto um ou outro nome aqui incluído. E gostava de dizer que, de facto, a qualidade é sempre muito angustiante ver ficar pelo caminho outras pessoas. A Doris também passou um pouco por isso. Às vezes os nossos favoritos não significa que sejam os favoritos de toda a gente. Talvez algum dos nossos textos favoritos não tenha passado, não tenha chegado a este livro, por exemplo, e às vezes isso pode até criar alguma perplexidade, mas de facto as opiniões que contam são muitas, e nós no fundo servimos sobretudo como solicitadores de opinião, estamos a solicitar para que as pessoas venham de alguma forma participar. Eu gostava de dizer que, por exemplo, em relação ao Alexandre Monteiro, senti que este texto abre pistas para um romance. Fiquei com a sensação de que ele queria escrever um romance e, a dada altura, como ele mergulha muito, a gente lê aqui a biografia dele, ele está sempre metido na água, e eu fiquei com a sensação de que ele achou que não teria tempo, achou que talvez não tivesse unhas para o romance, e criou um conto que abre pistas, e que eu sinto que talvez se houvesse alguém ao pé dele a espancá-lo, que ele tivesse desenvolvido esta ideia até, e por isso vou ficar à espera de ver coisas que ele escreva para depois. O André da Rocha, por exemplo, tem um sentido muito intuitivo da criação da narrativa. A narrativa dele cresce como se fosse uma coisa que vem quase do inconsciente, parece-me uma coisa mais forte do que ele possa dominar, e eu fiquei com a sensação de que a natureza dele é eminentemente contadora, e por isso também vou ficar à espera que ele nos conte mais coisas. O Carlos Caeiro, eu acho que é um caso de uma voz muito genuína, a mim seduziu-me muitíssimo, o modo como ele escreve, imediatamente é plasticamente belo. Nós ficamos
só a tonalidade, a forma como ele diz as coisas, nós ficamos imediatamente, estabelecemos logo um pacto de empatia com o texto, queremos saber daquela gente, parece que a gente é colocada em cima das nossas mãos de uma forma vulnerável e eu acho que o Carlos Queiro, por exemplo, é um dos casos que precisa ter alguém lá em casa que o espanque porque ele vai ter de escrever. A Lara Magalhães é muito limpa, muito simplificadora, é uma narrativa muito perto do relato honesto, sincero, que eu acho que acaba por revelar uma pessoa capaz de expor os assuntos, quaisquer que eles sejam, de uma forma muito clara, muito legível, muito explicada, e por isso fico à espera de ver o que ela faz. E depois eu vou ser mais indiscreto do que foi a minha querida colega. Eu acho que o Vasco Pires de Sousa, se não escrever, eu próprio te parto as trombas. Porque o teu texto é muito, muito bom. Eu li a biografia dele, pelos vistos há um romance dele chamado Vermelho, que está para aí numas edições esquisitas que a gente tem que encomendar à Planeta, não sei o quê. E é muito bom, é muito inteligente, é muitíssimo bem escrito. Dá a sensação de que teve uma revisão rigorosa, uma revisão madura, profissional, e por isso, enfim, eu acho que este ano temos um livro belíssimo, de cinco textos belíssimos, e depois o resto eu vou fazer nos bastidores para não me comprometer e para não acharem os outros que não gostei do que eles fizeram, porque de facto acho que estão em causa 5 textos belíssimos, está em causa uma antologia belíssima que prova mais uma vez que esta iniciativa efetivamente vale muito a pena. E se calhar o meu discurso este ano tem esta tonalidade, é porque efetivamente eu se calhar também a culpa é minha, mas se eu tivesse mais tempo, se não tivesse perdido os telefones de algumas pessoas que estiveram nas antologias anteriores, eu teria ligado e procuraria saber onde é que anda essa gente na qual nós, no fundo, depositamos grandes esperanças. E hoje estamos a depositar esperanças nestas 5 pessoas e é um prazer fazê-lo. Muito obrigado. Mais do que estar a falar sobre o conto que foi escrito, eu acho que valia a pena sublinhar que ler ajuda-nos a viver melhor. Pelo menos eu tenho essa percepção. E escrever é um contributo para isso. É um contributo para que outros possam ler, nós possamos ler e, no fundo, passamos a viver de uma forma mais intensa, sendo certo que a vida não está nos livros. E depois é uma questão em termos de escrita, de gostar de contar histórias e de apanhar o jeito de as contar, por sorte ou por vício ou por outra coisa qualquer. O conto que eu escrevi é um conto sobre o tempo que leva a percorrer uma vida, desde o momento que se nasce até o momento que se morre, e é um conto também sobre os silêncios, o silêncio com que se chega ao mundo quando se é criança e se deparamos com as incompreensões, e depois o silêncio com o qual deixamos o mundo também, até por razões biológicas, pelas mesmas incompreensões. Pelo meio, há outros silêncios que têm a ver com a comunicação entre as pessoas e que talvez sejam menos importantes. É uma história contada. É também uma homenagem a uma pessoa que existiu de facto e pronto, é para tornar a vida melhor daqueles que gostam de ler e foi o meu contributo para isso. Obrigado. Estou um bocado sem palavras por ter sido um bocado vítima de bullying aqui na mesa. Eu vou tentar continuar a escrever, e acho que não há outra forma de fazer as coisas. De qualquer forma, não gostava muito de falar sobre aquilo que escrevi nesse conto, é uma coisa que começa a ser massacrante para todas as pessoas, quase. Gostava só de lembrar que no dia que soube que era um dos finalistas, estava numa aldeia muito pequena, em Espanha, em Foncastin, a passar um dos melhores fins de semana da minha vida. E à noite, entre várias coisas, falámos de uma possível República Ibérica. E, aliás, assinámos um tratado, um pacto para criar. E eu gostava de lembrar nesta noite que é também outro esforço escrever e criar a República Ibérica. Obrigado. Eu gostaria
de vos dizer que isto para mim, eu fui criado no meio do rock, eu gosto muito de música e fui roadie muito tempo. E há no meio do rock algo que se chama a história mais velha do rock, e eu gostaria que isto não fosse a história mais velha do rock. A primeira vez que eu vendi o meu livro foi à porta do Centro Cultural de Sines. Aquilo tem 2 edifícios em mármore, e o chão é em mármore, estavam pessoas a fazer malabarismo, e eu estava separado do interior por um vidro. E lá dentro estava o João Tordo a falar, e eu estava cá fora a vender livros. E achei que a diferença entre mim e as pessoas que estavam lá dentro a falar e a vender livros era aquele vidro, e era transparente. E o que mais me assustou foi que, apesar do vidro ser transparente, eu via sempre lá o meu reflexo. E se eu algum dia entrasse para lá do vidro, deixaria de ver o meu reflexo e me ia perder. E com esta possibilidade que tive de participar nos Novos Talentos FNAC, o que eu percebi é que a diferença entre as pessoas que estão na rua e as que estão lá dentro se chama aposta. O que me separa das pessoas que estavam lá dentro são todas as pessoas que estão aqui. Os críticos literários, os livreiros, os editores, as outras pessoas que querem chegar ao mesmo lugar que eu quero chegar, e vocês enquanto leitores, e a vossa aposta em nós. Eu quero muito ser uma pessoa que um dia fala lá dentro, porque eu amo o que faço, e o que eu faço é escrever. Eu não quero que isto seja a história mais velha do rock, e não quero acabar por aqui, e vou dar tudo por tudo para o fazer. Eu quando soube que era finalista, eu posso-vos dizer que foram as 3 semanas mais intensas da minha vida. Eu padeço transtorno bipolar de personalidade, e eu entrei num período de mania que eu dormia 2 ou 3 horas por dia, e eu queria ganhar. Eu agradeço imenso a todas as pessoas que acreditaram em mim e que votaram em mim. É muito importante para mim estar aqui, e agradeço imenso a oportunidade e a confiança que vocês também puseram em mim. Sim, a escrita é intuitiva. Obrigado. Tenho que me defender da acusação que fizeram, que eu queria fazer um romance. A história é muito mais prosaica. Eu estava a falar com o diretor da National Geographic sobre uns temas que tínhamos em conjunto, e começámos, à boa maneira portuguesa, a cortar na casaca de um conhecido nosso que tem vários romances publicados. E dissemos que tu não consegues escrever melhor certas partes que ele escreve. E então era um desafio. Era um desafio, e infelizmente era o último dia do concurso da FNAC. Portanto, eu fui para casa e na tarde sentei-me e escrevi o conto todo. O meu problema foi que quando acabei tinha 45.000 caracteres. E, portanto, escrevi o conto em 2 horas e meia, e depois passei outras 2 horas e meia a cortar. E acho que o limite era 25.000 caracteres, e ficou 4.998, talvez. Não consegui cortar mais. Portanto, o problema está aí. Isto tudo para dizer também que eu odeio escrever, gosto muito de ter escrito, gosto de olhar para uma coisa que já está feita, e deu-me um grande gozo ter escrito ficção, porque fiquei de repente com o prazer imenso de poder escrever aquilo que me dá na real bolha, sem estar a ter um discurso mais académico, cheio de citações e referências e apoiado documentalmente. E finalmente, a única ideia que eu tenho para deixar é que não liguem muito aos autores, leiam os textos. Não vão com a cara, porque as pessoas geralmente que escrevem, nada contra vocês todos, mas estão sempre cheios de idiosincrasias e têm sempre coisas no feitio que é muito humano, e estragam os textos. Portanto, leiam os textos, espero que gostem, e eu também lamento aos meus colegas, mas vou-me juntar a vocês para espancar o Vasco, porque foi realmente o texto, o conto de todos, o meu inclusive, que gostei mais de ler. Portanto, lá fora, vemo-nos. Obrigado. A minha formação não é em letras, eu sou designer de comunicação e nunca levei muito a sério esta coisa da escrita, mas sempre gostei muito de escrever. E os policiais realmente fazem um bocado parte da minha vida, e o meu conto é um conto policial. E porque me dá muito gosto, é quase um puzzle para mim, é um jogo. Portanto, gosto muito de criar enredos e começar as histórias a pensar do fim para o início, porque eu preciso saber quem é que mata quem, com o quê, onde. Antes de começar a escrever a história, isso dá muito gozo. E acho que isso é o mais importante, é uma pessoa divertir-se com o que está a fazer, e realmente eu divirto-me muito quando estou a escrever. Pronto. E é isso, e comprem um livro que ajuda a mim, e boas leituras.